Então não podemos errar pela falta, podemos errar pelo excesso de debate, de conversa, de ouvir aqueles que são entendidos, de cada vez mais dar oportunidade aos novos parlamentares, inclusive, de estar no plenário e saber o que estão votando realmente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Todo mundo. A dessa presidência também. Todo mundo quer o Chiquinho. Vamos para o segundo item da pauta, requerimento número 2/2023, do deputado Júnior Mano, que requer a realização de audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação com o ministro da Fazenda e representantes de sites de apostas esportivas para debater a regulamentação dos sites de apostas esportivas prevista pelo governo federal e esclarecer sobre a devida tributação. Concedo a palavra ao autor do requerimento, deputado Júnior Mano. Senhor presidente, primeiramente, parabéns. Desejo boa sorte nessa nova missão. Quero cumprimentar os novos parlamentares que estão aqui presentes nessa grande discussão, principalmente da reforma tributária. Já parabenizo o Chiquinho Brazão pelo seu requerimento. E, senhor presidente, esse é um debate, que estamos aqui convidando o Ministério da Fazenda e juntamente com os setores dos sites esportivos, já que ano passado, pelo volume que foi feito de apostas, e a gente tem aproximadamente um acompanhamento aí em torno de 12 bilhões de reais, só na Copa do Mundo de 4 bilhões. Então a gente quer saber como é que vai ser feito essa tributação junto ao site de apostas, e também aqui a gente está convocando também alguns proprietários desses sites esportivos para a gente, convidando aqui alguns sites esportivos aqui para a gente debater essa projeção que o ministro Haddad deu essas declarações recentemente. Então é isso, e peço o apoio dos novos parlamentares aqui na aprovação desse requerimento. Presidente. Para encaminhar, eu passo a palavra ao deputado Merlong. Deputado Júnior Mano, do Estado Irmão do Ceará, que é um Estado irmão lá do meu estado do Piauí. A importância das discussões tributárias é inegável. Acabamos de ver aqui que a criação de uma subcomissão já gerou todo um debate entre nós a respeito do tema da reforma tributária. Mas eu procurei ali o deputado Júnior Mano para propor uma alteração no seu requerimento, no sentido de que, ao invés de convocarmos o ministro da Fazenda neste momento, não é convocação não? É um convite. Que o convite seja direcionado ao Ministério para que o secretário da área possa vir. Essa questão ainda está sendo amadurecida no âmbito do governo. Não há ainda uma formulação sequer próxima do final no âmbito do Ministério da Fazenda a respeito deste assunto. Nesse momento, o nosso ministro, Fernando Haddad, está envolvido em todo o processo de discussão do marco fiscal e da reforma tributária, não é? Que será uma reforma tributária neutra, que não aumentará de maneira nenhuma a carga tributária do nosso país. Então, eu entendo que nós teríamos melhor proveito com a presença do ministro, propriamente dito, um pouco mais para frente. Poderíamos fazer um primeiro debate agora envolvendo a secretaria pertinente ao tema, lá no âmbito do Ministério, e deixássemos essa questão do ministro um pouco mais para frente, onde inclusive outros temas poderiam ser incorporados com a vinda do ministro da Fazenda, para a gente ter o melhor proveito possível. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Nilton Cardoso Júnior. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, a legalização das apostas esportivas foi aprovada na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal no final do ano de 2018. Esse é um tema que passou os últimos anos com a expectativa forte de regulamentação. E ele é considerado um precursor do processo de legalização dos jogos como um todo.
que inclusive a Câmara dos Deputados votou no final de 2021, que foi o projeto de lei 442. Nós tivemos a oportunidade de discutir esse tema no âmbito da Comissão de Turismo, também nesta comissão, e de fato conseguimos, depois de 30 anos, que o projeto de lei 442, que libera amplamente a atividade de jogos de fortuna no Brasil, foi finalmente votado na Câmara dos Deputados e está hoje no Senado. Acontece que as apostas esportivas são uma modalidade à parte e por isso foi tratada separadamente no âmbito da legalização das apostas. Mas desde 2018 que o tema não foi regulamentado. Ou seja, funciona no Brasil, aqueles que são adeptos às apostas esportivas conseguem fazer apostas, utilizam-se muitas vezes de subterfúgios, de cartões de crédito de origem duvidosa, utilizam-se de aplicativos cujas sedes estão fora do Brasil, muitas vezes em paraísos fiscais, com o condão de promover o acesso do povo brasileiro a um tema que está legalizado, mas não está regulamentado. Qual a consequência disso? Nós estamos, desde a sua legalização, sem receber um centavo sequer de tributação por conta dessa atividade. Uma atividade que o deputado Júnior Mano vem aqui com muita competência destacar o tamanho dessa atividade, o tamanho desse setor, e nós poderíamos hoje ter acesso a recursos para financiar saúde, educação, segurança pública, enfim, todas as atividades do governo, com a arrecadação que esse setor deixa de trazer por falta de regulamentação. Portanto, de fato, é um tema da mais alta importância, é um tema que deveria já ter sido resolvido nesta casa, deveria ter sido resolvido pelo governo do ponto de vista da Secretaria de Capitalização, que é a responsável pela regulamentação da matéria, e está passando a hora. Nós precisamos trazer esse tema, precisamos trazer essa discussão e resolver logo. Vamos regulamentar, trazer as alíquotas, trazer a sistematização disso para que, inclusive, senhor presidente, o apostador não seja fraudado. Pois muitas vezes um aplicativo ou um site de apostas internacional não respeita a lei, não respeita as regras de aposta, as regras do jogo que deveria respeitar. E com isso gera prejuízo não só aos cofres públicos, mas aquele apostador que se envereda com o risco de acessar um site que não passa pela regulamentação do Ministério da Economia. Portanto, é muito importante, peço licença aqui ao deputado Júnior Mano, também para subscrever essa matéria e com isso trabalhar em conjunto para que possamos discutir esse tema da mais alta importância para esta casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Nilton Cardoso. Com a palavra o deputado Celso Sabino. Presidente, quero aqui também cumprimentar o deputado Júnior Mano, dizer que a resolução desse assunto aqui saneia boa parte dos problemas financeiros e fiscais e orçamentários do Brasil. A resolução desse caso aqui. Como bem disse o deputado autor do requerimento no seu pronunciamento, são bilhões de dólares que são gastos e distribuídos por esses sites de apostas anualmente. Bilhões de dólares. E isso pode resolver e sanear os problemas que a gente discute aqui sobre saúde, sobre educação, sobre distribuição de renda, sobre agricultura, sobre o desenvolvimento do nosso país, nas mais diversas áreas. Eu tenho certeza, deputado, que o ministro Haddad vai fazer questão de vir aqui nessa audiência pública. Ele não vai encaminhar nenhum assessor, secretário, dirigente do Ministério, ele vai fazer questão de vir pessoalmente aqui nessa audiência pública. Por isso eu já quero manifestar o meu voto favorável a esse requerimento. Esse assunto é um dos mais importantes e relevantes. O recurso que nós vamos trazer com a tributação desses sites de aposta vai solucionar boa parte dos nossos problemas. E ressaltar, na fala do deputado Nilton Cardoso, a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que traz a legalização para esse tipo de jogos, foi aprovado e é mais um que se encontra parado no Senado Federal, aprovado e remetido pela Câmara, e o Senado ainda quer tirar aqui a iniciativa das MP dessa casa, que é uma das poucas que nós temos. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra ao deputado Mário Benevides, eu quero inclusive propor
eu vou solicitar uma audiência como presidente dessa casa e convidar os deputados ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a gente possa pedir ele para pautar esse projeto o mais rápido possível lá no plenário da casa. Com a palavra, o deputado Mauro Benevides. Senhor presidente, serei rápido. Primeiro, externar a clarividência do deputado Júnior Mano. Esse é um assunto que rola em todo o Brasil. O faturamento declarado desse pessoal é da ordem de 12 bilhões de reais em 2022. Já se fala no mercado financeiro que a previsão de receita para 2023, e veja que eles já estão em todas as camisas de todos os times da Série A brasileira, já estão caminhando para a Série B. A previsão de receita para 2023 é da ordem de 18 bilhões de reais, portanto, é um crescimento exponencial com tributação zero nesse país. Eu não sei como é que nós estamos deixando passar, senhor presidente, com tanta facilidade. Essas empresas têm sede fora do Brasil, portanto, eles têm que, como teve o Facebook, tem que instalar aqui, como teve o WhatsApp, instalar também aqui. Essas apostas têm que estar aqui no Brasil, para que a gente possa acompanhar e fiscalizar. Portanto, agora, queria sugerir, como já foi feito aqui com o nosso deputado Merlon, que quem faz tributação no Brasil é a Receita Federal. Portanto, é importante que no convite se insira o secretário Barreirinhas ou a sua equipe de tributação de jogos, que veio aqui clarear esse momento aqui que a gente vai discutir. Parabéns, deputado Júnior Mano. Com a palavra, o deputado Vermelho. Eu queria dar uma contribuição. Nós participamos de um grupo de trabalho, Newton Cardoso. 10 membros que o presidente Lira determinou no ano passado, para se construísse, então, um projeto em cima do 442, para que pudéssemos legalizar todos os jogos de aposta, dentre eles também os cassinos, e criamos lá uma figura diferente de cassino resort integrado, e criamos também o cassino turístico. Por que, Celso Sabino? E você fez parte. Porque há cidades no Brasil em que não tem condições de receber um cassino resort integrado com hotéis de 2, 3 mil apartamentos. Eu dou exemplo. Gramado, Rio Grande do Sul, a minha, Foz do Iguaçu, Araçá, Minas Gerais e tantas outras cidades, instâncias turísticas. E eu falo um exemplo como Foz, eu levei na época no grupo de trabalho, porque Foz já é o segundo parque hoteleiro do Brasil, como é o segundo destino turístico do Brasil, como é o maior destino de turista estrangeiro do Brasil. E assim essas demais cidades, elas teriam que ser contempladas e construímos juntos na época, naquele grupo de trabalho, então 2 figuras, que está no Senado, Paulo Guedes. Espero que o Senado não mude isso, para que a gente não prejudique as estruturas locais dessas cidades e instâncias turísticas. Há mais de 130 sites de aposta nesse Brasil. Construímos juntos, com a bancada evangélica, não com o apoio da maioria, mas com o entendimento de uma grande parte da necessidade de a União Federal buscar esse recurso que está sendo perdido. O Celso Sabino falou, são mais de 25 bilhões de arrecadação, tá? Que nós estamos perdendo. São mais de 25 bilhões de arrecadação que a União está perdendo. E nós sabemos que falta dinheiro. E construímos, inclusive, um percentual maior quando votamos o piso da enfermagem no ano passado. De onde virá o dinheiro? Colocamos, inclusive, que 8% da arrecadação da legalização do 442 dos jogos do Brasil viria também para a saúde, para que os municípios, os estados possam fazer frente ao piso nacional da enfermagem. Não é possível que hoje nós estamos em 2023. Não há vontade política de se construir e que o Pacheco, de uma vez por todas, presidente Paulo Guedes, e a sua iniciativa é louvável, que a CFT faça uma comissão e vá no Senado e exija do Pacheco, sim, apreciação e aprovação, porque o governo é favorável também. O governo precisa de dinheiro, Lindeberg, para fazer frente às demandas.
em especial a área social e a saúde. É por isso que essa comissão, a CFT, tem respaldo, tem peso, tem musculatura para fazer com que Pacheco atenda e vote de uma vez por todas a legalização e a regulamentação por parte do governo e da Receita Federal dos jogos no Brasil. Obrigado. Presidente, me permita apenas somar um dado, né, na fala do deputado Vermelho. Portugal, um país que tem 12 licenças de exploração de jogos, geograficamente do tamanho do Rio de Janeiro, recebia, a título de tributos, 2 bilhões e meio de euros, mais de 13, 14 bilhões de reais por ano de tributos, com 12 licenças. Quando legalizou as apostas esportivas e as apostas eletrônicas, esse valor mais que dobrou. Isso no ano de 2017. Ou seja, o potencial arrecadatório apenas dos jogos, das apostas esportivas eletrônicas por vias virtuais, permitirá ao Brasil uma grande fonte de arrecadação, por exemplo, para pagar o piso nacional dos enfermeiros. Obrigado, deputado. Para encaminhar o deputado Dagoberto Nogueira. Presidente, estou inscrito. Eu estou inscrito, presidente. Estou seguindo as inscrições. Senhor presidente, o que eu estou pedindo, porque já foi feita uma proposta e a gente percebe que há unanimidade em relação a essa proposta do deputado Júnior Mano, então que nós, para poder dar brevidade nisso, e aí eu queria também, em cima dessa proposta que o deputado Margong fez, desculpa, ele propôs que nós ouvíssemos inicialmente a secretaria que trata do assunto, e também o Mauro Benevides fez, incluindo a Secretaria da Receita Federal. Eu acho que com isso já contempla todos os deputados, e nós não estamos aumentando imposto de nada, nós estamos apenas criando uma fonte nova, né? Então eu acho que isso pode ter unanimidade. Eu não sei se das duas convocações. Não é convocação, é convite. O ministro e o secretário da Receita Federal. Complementa o requerimento. É só um convite, deputado. Sim. Tá, João. Eu concordo com isso, então, desde que seja feito para os dois e que nós, então, podemos dar brevidade no andamento dessa comissão. Nós não vamos ficar discutindo a vida inteira uma coisa que há unanimidade. Com a palavra o deputado Abílio Brunini. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor. Nós temos 4 pedidos de audiência pública. E é legítimo, audiência pública, todos e qualquer deputado pode convocar e discutir, debater os temas que eles acham mais importantes. E eu acho que nenhum parlamentar vai querer censurar o direito de outro parlamentar de solicitar uma audiência pública. Até porque a intenção é ouvir. Então eu gostaria de sugerir ao senhor se nós pudéssemos votar em bloco os 4 pedidos de audiência pública que está pautado, para a gente adiantar essa pauta, ela avançar, até porque todo mundo vai ser favorável, a não ser que os parlamentares se oponham à votação em bloco dos 4 pedidos de audiência pública, e aí a gente segue com a pauta para que a gente possa otimizar o dia e as proposições aqui da comissão. Terminando esse assunto aqui, a gente consulta o plenário. Com a palavra o deputado Pedro Paulo. Presidente, primeiro manifestar a alegria de ver o presidente conduzindo essa sessão, essa primeira sessão da CFT. Queria dizer do meu apoio à solicitação do deputado Júlio Mano. Acho que essa discussão das apostas de resultado de futuro incerto, que são os bets, é muito importante para o Brasil. Queria fazer uma sugestão ao deputado Júlio Mano, ao invés de a gente fazer uma audiência, chamar o ministro aqui. Existe uma pessoa que foi destacada para desenhar a MP, que está vindo para essa casa, que, se eu não me engano, é o Mansur, que é alguém conhecido na discussão esportiva, que possa vir aqui nessa audiência e explicar um pouco quais são as linhas do que está sendo desenhado dessa medida provisória. Eu acredito que isso pode ser bem mais efetivo. Essas empresas de bet já estão organizadas em associações,
e a gente pode trazê-las aqui também, não precisa ficar trazendo um monte de empresa de bet, eles já estão organizados em associações e que podem trazer a visão, as diferentes visões sobre o tema, até porque, deputado Mauro Benevides, o deputado Mauro Benevides falou disso, o deputado Nilton Cardoso Júnior falou disso, a gente está preocupado, obviamente, com a tributação, com a arrecadação, mas a questão dos bets não envolve só tributação, né? A questão dos bets, claro que tributação é importante e mais, deputado Vermelho, a gente tem que olhar para a tributação não do ponto de vista da União, porque apostas são passíveis de cobrança de ISS. É só dar uma revisitada na Lei Complementar 116, que estabelece ali que regulamento ISS está lá. Apostas são cobrança dos municípios. E na lei que foi aprovada aqui nessa casa e que foi para o Senado, se fez ali um anexo dessa lei, eu tive a paciência de ler o que foi aprovado aqui nessa casa, não se destinou nada para os municípios a não ser uma parcela de FPM e FPE. Grandes cidades estão saindo muito prejudicadas com essa divisão de recursos, que é um recurso dos municípios. É uma base de cobrança do ISS. Mas, mais do que a questão da discussão tributária, a gente tem que discutir outras questões que envolvem essas apostas, que são, por exemplo, as manipulações que acontecem, apostas para menores também. Por exemplo, a Europa está caminhando com uma legislação que é uma legislação muito mais ampla e que envolve essas discussões também. O Conselho Europeu acabou de aprovar um documento para que os estados da União Europeia convirjam numa legislação similar em relação às apostas. Então a gente tem que olhar ali as melhores experiências e avançar nisso. Eu, por exemplo, deputado Sabino, fui no Maracanã, né, nesse domingo, ver o Flamengo vencer o Vasco. E tive ali a atenção de contar quantos sites de apostas estavam ali dentro do Maracanã. Eu contei 12. Rapidamente, só num olhar ali, 12 sites de apostas, nenhum deles com sede aqui no Brasil, todos eles com a mão de obra contratada fora do Brasil. Então são pontos muito importantes que devem ser discutidos, e eu acho que o deputado Júlio Mano foi muito feliz nessa convocação da audiência pública e terá meu apoio. Só para concluir, 5 segundos, nós contemplamos também no 442 que os municípios receberão 20% de toda a arrecadação na cota FPM. Lembrando também que nas loterias oficiais do governo os municípios também não ganham nada. O 442 é bem determinante. Todos os setores, a área da segurança, a área social, a área da saúde e a área dos municípios e dos estados, quando vai 20% da arrecadação através da cota parte. Mas obrigado, deputado Vermelho. Com a palavra o deputado Gilmar Tato. Perdem com FPM e FPE. A divisão ela não é favorável às capitais, que são os principais fiscalizadores do ISS. Presidente, saudar a iniciativa de Vossa Excelência de montar uma comissão, de conversar lá no Senado, junto ao presidente do Senado, para que dê encaminhamento ao PL 442, que é fundamental, porque a quem interessa não regulamentar isso? É um grupo muito pequeno. Então eu queria, já ajudando no encaminhamento, presidente, corroborar com o nobre deputado Dagoberto e o Pedro Paulo, de convidar o Ministério da Fazenda, convidar o ministro Fernando Haddad, eu sei que o nosso deputado Merlon vai concordar, ou quem ele designar, porque às vezes, com certeza não é o ministro, às vezes nem é o Barreirinha, o secretário da Fazenda, às vezes o que nos interessa é ter um conhecimento profundo disso. Então convida o ministro, quem ele designar para esse tema, e concordo também com o Dagoberto, novo deputado, e vamos chamar os representantes das associações, porque aqui não se trata apenas de um problema de empresa, mas vamos para verificar qual que é a visão deles em relação a essa matéria, e acho que realmente há muitos poucos interessam a não regulamentação dessa atividade, que ganham bilhões e que o país está perdendo muito com essa evasão de divisas. Obrigado, deputado Gilmar Tato. Só um momento. Presidente, deputado Júlio Mano, queria aqui só falar aqui em relação ao deputado Pedro Paulo, que ele falou aqui do Mansum, e ele está aqui no convite, viu, Pedro Paulo, só reforçando. E também eu queria, senhor presidente, incluir o representante do Sorte Online, que foi o pioneiro do segmento de intermediação e comercialização de loterias online. Eu queria que incluísse também
como convidado. Ok. Com a palavra, deputado Florentino Neto. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui me juntar a todos que têm defendido essa audiência, elogiar o propositor e dizer que eu me junto aqui ao deputado Merlong Solano, do Piauí, do PT do Piauí. É produtivo, é importante que a gente tenha aqui um representante do Ministério da Fazenda, mas não necessariamente o senhor ministro. Pode ser o secretário da área ou alguém designado pelo secretário. O fato é que essa discussão é importante, nós não podemos ter um setor com esse nível de faturamento fora do regime tributário brasileiro, sem ser considerado um fato gerador a atividade das apostas por meio dos sites na internet. Dessa forma, eu solicito, assim, Vossa Excelência e ao propositor que a gente possa aperfeiçoar essa proposição, não convidando o senhor ministro, mas um representante do Ministério da Fazenda. Muito obrigado. Passamos agora a palavra para o nosso último inscrito, o deputado Tiago de Joaldo, da nossa querida, senhor presidente, nosso querido estado de Sergipe. Obrigado, meu amigo. Uma alegria estar aqui mais uma vez conduzido pelo senhor. Parabéns pela condição de trabalho. Parabenizar também o deputado Júnior Mano pela proposta. Me somar à fala do deputado Pedro Paulo nessa discussão em que os municípios, principalmente, sejam observados, nessas questões. Falar também que, como falou o deputado Merlong, acho que é desnecessária a presença do ministro para tratar desse assunto. Acredito que a comissão terá muito maior proveito se a gente trouxer pessoas mais técnicas das áreas mais diretas que vão estar tratando do assunto. E, além de tudo que foi dito, eu gostaria também de chamar a atenção para esse segmento, no aspecto social, na linha de geração de oportunidade de trabalho que esse setor gera. Todos os jogos no Brasil têm um potencial de trabalho muito grande. Quanto menor a cidade, esses sites de aposta, eles têm uma importância de geração de renda muito grande e são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, estão fora da regulamentação do mercado de trabalho, e acredito que seja importante também que, além da área tributária, que a gente tenha condições de estar contribuindo para a necessidade de que essa questão das contratações dessas pessoas que estão fora das proteções legais de previdência social, de direitos trabalhistas, para que esse pessoal também seja acolhido nas discussões. Então, me coloca à disposição do grupo aqui para somar no requerimento com essas observações de que, repito, não necessariamente o ministro da Fazenda seria necessário de estar nessa discussão. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Quero aqui fazer uma consulta aos autores dos próximos requerimentos que estão em pauta, sugerindo o pedido do deputado Abílio para que a gente pudesse colocar os